Fala galera, tudo bem com vocês? Oi, pessoal do Sejam Bíblia. bem-vindos a mais um dia da nossa leitura bíblica em um Ano. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Muito bom estar com vocês, galera. Vamos continuar a nossa Sim. leitura bíblica. Estamos na 15ª semana e já é o terceiro dia. É o 101º dia de leitura bíblica. Muito bom estar com vocês. Hoje a gente vai ler Josué 14, 15 e também Atos capítulo 12. Sim. Bora lá? Espírito Santo, muito obrigada pela tua ação nas nossas vidas. Obrigada porque você revela o coração do Pai a nós. Você tem o prazer de nos tornar semelhantes a Cristo. Tudo que você faz é a respeito de glorificar o nome de Jesus aqui na terra. E eu te agradeço, Jesus, pela tua obra maravilhosa na cruz. Pai, nós queremos, Senhor, entender que o teu Espírito sobre nós cria uma atmosfera celestial aqui e agora, Senhor. Pai, nós queremos, Senhor, sempre andar debaixo de uma unidade, Senhor, onde nós criamos esse ambiente de demonstração da tua presença, Deus. Usa as nossas vidas, Senhor. Pai, eu peço que a unidade das pessoas na sua família, no seu ministério, na igreja, Senhor, possam ser fortalecidas, Pai. Nós sabemos que o inimigo, ele quer se estabelecer criando divisão, Senhor. E nós oramos agora para que os nossos olhos espirituais sejam abertos para a gente enxergar qualquer esquema de divisão, Senhor, a fim de não cairmos nele, Senhor. Senhor, quando nós estivermos nos sentindo com raiva, ofendidos, magoados, aborrecidos, nos ajude, Senhor, a fazer parceria contigo e não Amém. com esse sentimento, Senhor. Amém, Porque Pai. nós queremos, Senhor, criar ambientes da tua presença, Pai. Que nos deixe vigilantes, Senhor, porque a tua palavra nos aconselha dessa forma. Aleluia. Obrigada, Senhor, por esse dia. Amém. Amém. Josué, capítulo 14. Foram essas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã e que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi decidida por sorteio entre as 9 tribos e meia, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés, pois Moisés já tinha dado herança às 2 tribos e meia a leste do Jordão, mas aos levitas não dera herança entre os demais. Os filhos de José formaram as 2 tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma de terra, receberam apenas cidades onde viver, com pastagens para os seus rebanhos. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do queneu Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, o servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra que você pisou será sua herança perpétua para você e para seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu, Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Glória a Deus, esse texto é incrível. Ele fala a respeito de Calebe, e Calebe mesmo depois. Imagina você com 85 anos chegar a falar: ei,
eu tenho uma promessa. Deus falou algo para mim há 45 anos atrás. E quer saber? Eu fui fiel e aquela promessa ainda não se cumpriu. Eu quero conquistar aquilo que Deus me falou. E eu vou te dizer mais. Eu ainda tenho o mesmo vigor, eu ainda acredito, a mesma fé que eu tinha há 45 anos atrás, eu ainda tenho hoje, e eu tenho certeza que se eu me levantar em direção à promessa que Deus tem para mim, eu vou realizar, eu vou conquistar, porque quem falou é fiel para cumprir. Quem falou foi Deus, e não apenas um homem, não foi simplesmente Moisés que falou, vai lá, vai dar boa, vai lá, vai que acontece. Não, mas a promessa de Deus sobre Caleb era tamanha, e a confiança de Caleb em Deus era tão grande, que ele, mesmo depois de 45 anos de ter ouvido a promessa, sabia que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Josué 15. As terras da tribo de Judá. As terras distribuídas à tribo de Judá, clã por clã, estendiam-se para o sul até a fronteira com Edom, até o deserto de Zin, no extremo sul. Sua fronteira sul começava na ponta de terra do extremo sul do Mar Salgado, passava pelo sul da subida de Acrabim, prosseguia até Zin e daí até o sul de Cades-Barneia. Depois passava por Esrom, indo até Adar, e fazia uma curva em direção a Carca. Dali continuava até Asmon, indo até o ribeiro do Egito e terminando no mar. Essa era a fronteira sul deles. A fronteira oriental era o Mar Salgado, até a Foz do Jordão. A fronteira norte começava na enseada, na Foz do Jordão, subia até Bet-Ogla e passava ao norte de Bet-Arabá, até a Pedra de Boã, filho de Ruben. A fronteira subia, então, do Vale de Acó até Debi e virava para o norte na direção de Gigal, que fica defronte da subida de Adumim, ao sul do ribeiro. Passava pelas águas de En-Semes, indo até En-Rogel. Depois subia pelo vale de Ben-Inom, ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus, isto é, Jerusalém. E dali subia até o alto da montanha, a oeste do vale de Inom, no lado norte do vale de Refaim, do alto da montanha. A fronteira prosseguia para a fonte de Neftoa, ia para as cidades do Monte Efron e descia na direção de Baalá, que é Kiriat-Jearim. De Baalá fazia uma curva em direção a oeste até o Monte Seir e prosseguia pela encosta norte do Monte Jearim, isto é, Quesalon, e em seguida continuava descendo até Bet-Semes e passava por Timna, e depois ia para a encosta norte de Ecrom e virava na direção de Sicrom e continuava até o Monte Baalá e chegava a Jabneel, terminando no mar. A fronteira ocidental era o litoral do Mar Grande. Eram essas a fronteira que demarcavam Judá por todos os lados, de acordo com seus clãs. E conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Kiriat-Arba, isto é, Hebrom. Arba era antepassado de Enaque, e Caleb expulsou de Hebrom os 3 Enaquins, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Enaque. Dali avançou contra o povo de Debi, anteriormente chamada de Kiriat-Sefer. E Caleb disse, darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat-Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, a conquistou, e Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. E quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Caleb, o que você quer? Quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras no Negueb, dê-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Esta é a herança da tribo de Judá, clã por clã. As cidades que ficavam no extremo sul da tribo de Judá, no Negueb, na direção da fronteira de Edom, eram Cabzeel, Éder, Jagô, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itnã, Zif, Telém, Bealote, Azor-Adata, Keriote Esrom, que é Azor, Amã, Semã, Moladá, Azagadá, Esmon, Bet-Pelete, Azassual, Berseba,
Biziotiá, Baalá, Lim, Azem, Eutolate, Quesil, Ormá, Ziclag, Madmaná, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Eram 29 cidades com seus povoados. Na Cefelá, Estaol, Zorá, Asná, Zanoá, Enganim, Tapuá, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim e Gederá, ou Gederotaim. Eram 14 cidades com seus povoados. Zenã, Hadassa, Migdal-Gade, Dileã, Mispá, Joctel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabom, Lamás, Quitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. Eram 16 cidades com seus povoados. Libdina, Éter, Azã, Iftá, Asná, Nezib, Keila, Aquizib e Maressa. Eram 9 cidades com seus povoados. Ecrom com suas vilas e seus povoados, de Ecrom até o mar, todas as cidades nas proximidades de Asdod com seus povoados. Asdod com suas vilas e seus povoados, e Gaza com suas vilas e seus povoados até o ribeiro do Egito e o litoral do Mar Grande. Na região montanhosa, Sami, Jati, Socó, Daná, Criat-Sana, Quiedebi, Anabe, Estemo, Anim, Gozen, Olom e Gilo. Eram 11 cidades com seus povoados. Arabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapuã, Afeca, Umta, Kiriat-Arba, Quiebron e Zior. Eram 9 cidades com seus povoados. Maom, Carmelo, Zife, Jutá, Jezreel, Jocdeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Timna. Eram 10 cidades com seus povoados. Alu, Bet-Zu, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eltecom. Eram 6 cidades com seus povoados. Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim e Rabá, eram 2 cidades com seus povoados. E no deserto, Bet-Arabá, Midim, Secacá, Nibzã, cidade do Sal e Engedi. Eram 6 cidades com seus povoados. Os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus, que viviam em Jerusalém. Até hoje, os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Atos 12. Pedro é milagrosamente libertado da prisão. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre os 2 soldados presos com 2 algemas e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas na hora caíram dos punhos de Pedro e o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. E passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora eu sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estavam
orando. Pedro bateu na porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. E ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está na porta! Eles, porém, lhe disseram: Você está fora de si? Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: Deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor havia o tirado da prisão e disse: Contem isso a Tiago e aos meus irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois, Herodes foi na Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: É a voz de Deus e não a de homem! Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu, comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos.